A TV PT está de cara nova. Vem aí uma programação renovada com transmissão em 4K, 24 horas por dia. São novos programas, novos apresentadores, novos horários e um PT cada dia mais perto de você. Gleisi Hoffmann comanda o PT Conexões Brasil. Questões atuais da sociedade brasileira, debatidas com especialistas ao vivo. Essa verdadeira ligação, conexão do conhecimento junto com as comunidades. É um espaço que nós criamos para discutir grandes temas. Quartas, quinzenalmente, às 19 horas, com reprise na quarta seguinte. Tem muito mais notícia no Jornal PT Brasil, em novo formato e novo horário. Eu sou Matheus Scavazini e falo ao vivo do estúdio da Rede PT de Comunicação. O Jornal PT Brasil está no ar. Ao vivo, de segunda a sexta, às 13 horas, com reprise às 22 horas, a partir de 3 de junho. Agora, suas manhãs têm mais informação com o Café PT. Poliana Régia discute pautas importantes em entrevistas com lideranças do PT e do governo Lula. O Café PT de hoje está no Ministério do Trabalho e Emprego. Primeiro, obrigado pela pergunta e pela audiência da TV PT. Fundamental a tua participação. Recomende para a família, para os amigos aí. A partir de 3 de junho, de segunda a sexta, às 9 horas. Com reapresentação após a reprise do Jornal PT Brasil. E você que é jovem também tem vez com o Pode Tremer, o videocast do PT que fala a sua língua. Salve, juventude! Bem-vindos à nossa nova República da Juventude, né? A partir do dia 6 de junho, toda quinta-feira, às 18 horas, com reprise terças no mesmo horário. Não perca a nova programação da TV PT, pela TV PT no YouTube, pelo Facebook, pela Rádio PT e pelo PT Sat canal 1313. Olá, você de casa que nos acompanha. O Café PT de hoje está aqui no Senado Federal para bater um papo com a senadora Tereza Leitão. Nós vamos falar um pouco sobre cultura, sobre o marco regulatório de fomento à cultura e sobre a PEC das praias. Pegue sua xícara, sua caneca ou copo de requeijão e venha tomar esse café com a gente. Senadora, muito prazer conversar com a senhora aqui no Senado, que nos recebe aqui. Eu que me fico honrada com essa presença. É a primeira vez que eu sou entrevistada no Café PT, já fui várias vezes da sede. E aí fico muito feliz e cumprimento a todos que estão nos assistindo. Senadora, para a gente começar, vamos falar um pouco sobre a PEC das praias, que está sendo tão polêmica aqui no Congresso. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre em que consiste essa PEC. Hoje, os terrenos chamados terrenos da Marinha são terrenos sob a guarda da União. Eu digo que é uma expressão, né, da soberania nacional. Sim. Para esses terrenos serem guardados pela União, a gente ressalta a importância da preservação ambiental, a importância de autorizações necessárias para construções, a importância de se respeitar quem vive da pesca artesanal, porque não é só as praias, são os braços de maré também, onde estão os manguezais. E essa PEC, ela rompe com isso. Ela coloca esses terrenos nas mãos de quem está ocupando e que paga foro. A gente paga uma taxa, sim, ou de uma vez por ano ou dividida em parcelas, é chamado foro da Marinha. E ao mesmo tempo, a regulação e a fiscalização que é feita pelo Serviço do Patrimônio da União em cada estado nos dá uma certa garantia. Com essa PEC, isso acaba. Isso acaba porque o que vai valer é a especulação imobiliária, é o desrespeito a quem se utiliza, né, do meio ambiente corretamente e uma afronta muito grande à soberania nacional que guarda toda o território costeiro do nosso país. Além de limitar o acesso das pessoas com um poder aquisitivo
menor a ter acesso a essas praias privadas, né? As praias ficarão privadas por muros que dificultarão o acesso ao divertimento mais democrático que a gente tem no Brasil. São as praias. Né? Nós temos já casos assim. Sim. Lá em Pernambuco nós estamos lidando, já judicializaram o processo com um muro de mais de 500 metros, se não me engano são 572 metros, que limitam a propriedade privada para que as pessoas não entrem na praia naquele período, naquele pedaço. Sim. Então você tem que dar um rodeio enorme, porque não pode passar por dentro da propriedade e nem acessar a praia. É o chamado Muro da Vergonha de Maracaípe. Teve ordem de derrubar, eles judicializaram e nós estamos apelando também para o Serviço do Patrimônio da União, o SPU. Senadora, na semana passada a senhora esteve em plenário se posicionando contrária à PEC. Eu queria saber da senhora qual o posicionamento do PT em relação a essa questão da privatização das praias. Todos os senadores do PT são contrários. Alguns, assim como eu, também já se manifestaram nas redes. Sim. O ministro secretário da Secretaria de Relações Institucionais, o ministro Padilha, já se manifestou também em nome do governo. O próprio presidente Pacheco se posicionou dizendo que não vai fazer uma tramitação aligeirada. Sim. E a gente vê o relator, o senador Flávio Bolsonaro, já tentando amenizar os efeitos da PEC, mas esse é o tipo de proposta que não tem como amenizar, tem que derrotar. É uma proposta que não pode de forma nenhuma seguir adiante pelos riscos que ela contém em todos esses aspectos, no aspecto da desigualdade social, no aspecto da preservação do meio ambiente, no aspecto da soberania nacional e da privatização de um espaço que é público e se constitui, sem sombra de dúvida, no mais público dos divertimentos que o povo tem. É tentar justificar o injustificado, né, senadora? Perfeitamente. E a quem essa PEC beneficia realmente? A especulação imobiliária, já está aí o jogador de futebol. Sim. No campo ele cai muito, né? E aí na vida fora do campo ele fica querendo chutar o pau da barraca. Né? Vocês sabem de quem eu estou falando, que já está aí em negociações, articulando para ser beneficiário, como ele tem outros. Né? Além desses proprietários que se acham donos do mundo, como esse que eu citei de Maracaípe. Então é um risco muito grande e eu acho que nós estamos na linha certa. A posição do PT, de outros partidos aliados também, não é só o PT, de outros partidos aliados nossos, de quem tem interesse na soberania nacional, na preservação do meio ambiente e no direito do povo, quem tem esses interesses é contra essa PEC. Sim. E além dessa questão da PEC, tem outros projetos que vão afetar, prejudicar diretamente o meio ambiente, tramitando aqui na casa, né? Qual o posicionamento do PT? Quais são esses projetos? Quais os riscos a gente tem corrido aqui, a gente, enquanto partido? A gente tem algumas alterações no Código Florestal, que estão sendo defendidas pelo grupo do agronegócio fortemente. Temos alguns projetos de preservação da desertificação. Tem um que eles pediram vista, que diz respeito à pulverização, né, em áreas desertificadas. E outros projetos em relação ao carbono. Sim. E aí a gente precisa, de fato, estar sempre muito atenta. A Comissão de Meio Ambiente tem feito muitos debates, muitas audiências públicas sobre a questão da caatinga. Nós propusemos e realizamos recentemente uma audiência pública e temos também o contato e a presença do próprio Ministério do Meio Ambiente nos auxiliando nessa defesa, que é uma defesa estratégica para o Brasil. Sim, e o PT sempre contrário e lutando contra esses projetos, né? Sem dúvida, não só lutando contra o que tem, mas também propondo alternativas. Isso é importante de se dizer. Ninguém está só sendo contra o que dificulta, Sim. mas também está propondo o que pode melhorar. E quais esses projetos, por exemplo, que a gente tem estão sendo propostos aqui pelo PT para melhorar essa questão ambiental? Um deles é essa preservação das áreas desertificadas, não é? Não tenho todos aqui relacionados, mas tem projetos do senador
Fabiano Contarato em relação ao carbono, né? Tem projetos em relação a transformar tanto a área do Pantanal quanto a área da Caatinga, que é um bioma exclusivamente brasileiro, em patrimônios, né? Patrimônios naturais. Maravilha. E isso dá um impacto importante nos processos de preservação e de cuidado, e sempre essa atenção que nós estamos tendo na Comissão de Meio Ambiente. O Brasil vai sediar a COP. Sim. E não pode fazer isso de maneira desorganizada, tem que dar o bom exemplo. Bom exemplo. E você não saia daí, o Café PT volta já já. Olá pessoal, eu sou a Maria do Rosário, deputada federal do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras e pré-candidata a prefeita de Porto Alegre. Quero convidar vocês a acompanharem, assistirem a TV PT, a Rádio PT, participem do sistema PT de comunicação. Olá, eu sou Gleice Hoffmann, presidenta do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, e convido para você nos acompanhar na TV PT e na Rádio PT. Siga o nosso sistema de comunicação. Eles tentaram destruir o Brasil. Descaso na pandemia, desastre na economia e mais de 34 milhões de pessoas passavam fome. Mas o Brasil venceu e a reconstrução do país começou. Mais de 24 milhões de pessoas já saíram do mapa da fome. Os empregos estão voltando. E aos poucos a vida começa a melhorar. Vem com a gente reconstruir o Brasil. Mudando um pouquinho de assunto, senadora, na semana passada o Senado aprovou o marco regulatório da cultura, né? E eu queria que a senhora explicasse para a gente um pouco o que isso significa para a população, para as pessoas envolvidas com a cultura e para o povo em geral. Eu disse no plenário do Senado que nós concluímos um ciclo virtuoso iniciado com a retomada do Ministério da Cultura, Sim. O MINC efetivamente voltou, né? Uhum. Depois a realização da Conferência Nacional de Cultura, há anos não se realizava no país. Durante a conferência aprovamos o Sistema Nacional de Cultura e agora concluímos com o marco regulatório do fomento. O que é que isso significa? O acesso aos recursos destinados Sim. à cadeia produtiva da cultura está mais fácil. Não é mais fácil porque falta regulação, é mais fácil porque está democratizado. Chegará à ponta do sistema, que é essa a preocupação do presidente Lula. Sim. O pequeno produtor cultural, aquele que precisa de estímulo, de fomento, de incentivo, terá acesso às leis que estão disponíveis, às plataformas que estão disponíveis, em um processo específico de licitação. É uma licitação exclusivamente voltada para a cultura. É uma lei que regula especificamente a área da cultura. E isso, evidentemente, vai ampliar o acesso, vai ampliar as possibilidades e democratizar. Porque o grande produtor cultural, ele tem condições técnicas, né, de chegar mais perto. O pequeno não tem. Então, muitas vezes, ele terceirizava, né, esse acesso. Agora o fomento é especificado, a licitação será feita corretamente, apenas com processos específicos, tendo a cadeia produtiva, que é muito própria, né, diversificada, como a sua referência. Então, de fato, foi uma grande conquista do setor cultural. O setor cultural viveu um período dos últimos 6 anos horrível, né? Porque nem o Ministério mais a gente tinha para que eles pudessem exercer a atividade culturais, principalmente para os pequenos produtores, né? Com esse marco regulatório do fomento à cultura, o que vai trazer de benefício? Como esses pequenos produtores culturais podem se beneficiar diretamente com esse marco? Primeiro, ele destaca a diversidade. Destacando a diversidade, ele respeita aquilo que se faz na política local.
a realidade dos municípios e a realidade dos pequenos produtores. Eu acho que a lei que foi voltada para uma realidade que já existe, mas nunca tinha sido regulada, ela vai propiciar isso. E isso, você sabe que é concepção. Sim. Né? Não é que a gente esteja flexibilizando, como fomos acusados aqui, pelos pouquíssimos senadores que se posicionaram contra no Senado, no plenário. O projeto foi aprovado por unanimidade na Comissão de Educação. O argumento do contrário foi justamente um argumento que indica uma concepção diferenciada de quem quer fazer política para todos e com todos. Sim. Ah, porque isso é muito identitário. Claro, o Brasil é diverso, Sim. Tem identidades diversas. E por que é que a gente vai privilegiar só aqueles que são hegemônicos? Sim. A gente precisa privilegiar o conjunto. Sim. Né? E privilegiando o conjunto significa que a gente não tem privilégios. Né? Um trocadilho que eu estou fazendo para mostrar como essa lei ela pode ser acessível a quem não tinha direito de acessá-la, a quem não tinha direito a ter os benefícios das leis e das plataformas próprias que a cultura tem. Sim. Então, é um processo de licitação específico. Ele não colide com a licitação, com a lei das licitações em vigor. Não colide, ele não vai contra elas, mas ele pega o que tem de referência necessária para uma licitação e faz a adequação à área da cultura. Sim. Esses pequenos produtores culturais, como que eles vão poder ter acesso a recursos, por exemplo? Porque a gente fala que o Brasil, são vários Brasis, né? São várias culturas locais importantes. Nós temos todos os estados, Maranhão, Minas Gerais, com suas especificidades, aquela cultura local importante de ser valorizada também, né? Então esse projeto também vai incentivar essa valorização dessa cultura local. Vai sim, vai, porque ele define as formas e as regras para o acesso ao financiamento cultural. Sim. E isso é essencial. Mas faz isso voltado para um processo mais simplificado para quem tem acesso, para quem administra e para quem fiscaliza também. A fiscalização não fica de fora do processo. Então, as plataformas são disponibilizadas, né, pelo Ministério da Cultura. A gente tem plataformas já em curso. A gente tem a Lei Rouanet, que é muito conhecida, né? Nós temos a Lei Aldir Blanc, nós temos a Lei Paulo Gustavo e temos outros que tinham um processo de licitações, não é, mantido. Sim. Mantido. Mas a Lei do Fomento especifica melhor como acessar a essas plataformas sem a burocracia que existe, mas ao mesmo tempo mantendo a regulação. A acusação que nos foi feita de afrouxar licitações, ela é totalmente improcedente. Sim. Porque a regulação vai exigir isso. A senhora falou aí da Lei Rouanet, que existe, Lei Paulo Gustavo. A extrema-direita nos critica intensamente, falando que o governo dá dinheiro para artistas, são milhões, jogando dinheiro fora. Tudo que a gente fala e a Lei Rouanet, e não sei o quê. A senhora acha que esse marco de fomento à cultura pode amenizar isso, ainda mais que a senhora disse que foi unanimidade na comissão que ele passou? Olha, a oposição, do jeito que a oposição está se comportando no Brasil, a gente não tem nenhuma ilusão de que eles vão achar bom ou vão aprovar qualquer coisa que a gente faça, principalmente aquelas que são baseadas na democratização e na transparência. Porque eles não agiram assim nos 4 anos, nos 6 anos que estavam no poder. Eles não vão achar bom nada que venha da gente. Nada nesse sentido, de ampliar o acesso, de democratizar. Tanto é que a defesa deles, para justificar o voto contrário no plenário, foi justamente uma lei que tudo agora tem que ser identitário. Sim. Tudo agora tem que ser identitário. Então, é questão mesmo de concepção. Eles criticam, não é, a Lei Rouanet, mas o que fizeram durante o tempo que estavam no poder? A gente sabe. O povo sabe. Sim. Não é? Então, para nós, Poliana,
a oposição a gente enfrenta, Sim. a gente convive com ela, né? Tenta não agradar, mas discutir, tenta firmar consensos. Onde é possível, isso ocorre. Onde não é possível, e aí na disputa de concepções, que é este caso, não é possível, nós vamos com a maioria, que foi o que fizemos na aprovação desse projeto importantíssimo do marco regulatório do fomento à cultura. Além desse importante marco, né, regulatório, existem outros projetos, outras linhas que o Senado tem caminhado para essa questão da proteção, do fomento à cultura aqui na casa? Tem, nós já aprovamos a cota de tela para produções nacionais. É uma discussão que sempre é feita e todas as diretrizes, não é, da Conferência Nacional de Cultura, nós estamos atentos a ela, o conselho, não é, que foi criado, as políticas de patrimônio e preservação cultural que agora voltaram. Sim. No PAC Seleções se abriu uma aba, o governo abriu uma aba para atendimento a cidades patrimônio, coisas que estavam paradas desde 2016, retomam agora na preservação do rico patrimônio, patrimônio sacro, patrimônio histórico que o Brasil tem, e o Senado acompanha isso para e passo com toda a responsabilidade, e a bancada do PT é muito atenta a essas questões. E você de casa, continue ligado que o Café PT volta rapidinho. Olá, gente, o conjunto da nossa militância e o conjunto da esquerda no Brasil. Eu sou Lucinha, secretária de Movimentos Populares da Executiva Nacional do PT, e acompanho todas as programações da nossa TV, da TV PT. Venha junto, vamos com a gente, acompanhe a TV PT. A TV PT está de cara nova. Vem aí uma programação renovada com transmissão em 4K, 24 horas por dia. São novos programas, novos apresentadores, novos horários e um PT cada dia mais perto de você. Gleisi Hoffmann comanda o PT Conexões Brasil. Questões atuais da sociedade brasileira, debatidas com especialistas ao vivo. Essa verdadeira ligação, conexão do conhecimento junto com as comunidades. É um espaço que nós criamos para discutir grandes temas. Quartas, quinzenalmente, às 19 horas, com reprise na quarta seguinte. Tem muito mais notícia no jornal PT Brasil, em novo formato e novo horário. Eu sou o Matheus Scavazini e falo ao vivo do estúdio da rede PT de comunicação. O jornal PT Brasil está no ar. Ao vivo, de segunda a sexta, às 13 horas, com reprise às 22 horas, a partir de 3 de junho. Agora, suas manhãs têm mais informação com o Café PT. Poliana Régia discute pautas importantes em entrevistas com lideranças do PT e do governo Lula. O Café PT de hoje está no Ministério do Trabalho e Emprego. Primeiro, obrigado pela pergunta e pela audiência da TV PT. Fundamental a tua participação. Recomende para a família, para os amigos aí. A partir de 3 de junho, de segunda a sexta, às 9 horas. Com reapresentação após a reprise do jornal PT Brasil. E você que é jovem também tem vez com o Pode Tremer, o videocast do PT que fala a sua língua. Salve, juventude! Bem-vindos à nossa nova República da Juventude, né? A partir do dia 6 de junho, toda quinta-feira, às 18 horas, com reprise terças no mesmo horário. Não perca a nova programação da TV PT, pela TV PT no YouTube, pelo Facebook, pela Rádio PT e pelo PT Sat canal 1313. Senadora, para a gente finalizar, nós estamos no PT com a campanha lançada de filiação, né? Eu queria que a senhora desse um recado para os nossos militantes, para que eles vão para a rua, busquem novos filiados, que eles venham com a gente na reconstrução do Brasil. É um momento muito ímpar para quem quer se filiar ao PT. Eu nunca tive outro partido, mas também não me filiei logo não ao PT. Eu já tinha uma grande militância sindical quando no ano de 2000
eu resolvi me filiar ao PT. E nunca me arrependi. O PT é o partido mais democrático que eu já vi. O povo diz assim, porque o PT tem divergências internas, e sabe tratar essas divergências. Eu acho que essa campanha de filiação que o PT está fazendo, nesse momento de reconstrução do Brasil, nesse momento de recondução pela 3ª vez do presidente Lula, nesse momento em que nós enfrentamos as forças obscuras que tentaram dar o golpe no Brasil, é o melhor momento. Pode vir. Venha ser como nós. Venha reforçar o brilho da estrela do PT. Nós precisamos de você e você será muito bem-vindo e muito bem-vinda. Senadora, muito obrigada por nos conceder essa entrevista, esclarecer um pouco para a gente sobre esses projetos. A senhora é sempre muito bem-vinda. Eu que agradeço. Também sejam sempre bem-vindos aqui maravilha. no nosso gabinete. E você que nos assistiu, muito obrigada e continue ligado com a gente na TV PT, na rádio e nas redes do PT. A gente se encontra amanhã às 9 da manhã aqui na TV PT. Tchau!